O vídeo atual foi uma sugestão enviada nos comentários e que achei interessante de fazer um vídeo sobre. Opa, tudo bom com vocês? Então, frequentemente nesse canal e acho que em qualquer canal de ciências, principalmente biologia, é citado muitas vezes o termo filogenia, ou árvore filogenética ou qualquer coisa parecida. E bem, você sabe o que isso significa? Bom, se você clicou nesse vídeo talvez não saiba. Então eu explicarei para você da mais curta e melhor forma possível, já que querendo ou não, isso é um conceito que é bom você entender caso seja um inscrito no meu canal, porque praticamente qualquer vídeo utiliza esses vocábulos, principalmente nos que envolvem evolução, como no vídeo anterior a esse. Mas como talvez não seja o único conceito que muitas pessoas não entendam bem, resolvi criar um que talvez seja um novo quadro aqui no canal chamado de Bioaulas, onde vou explicar esses termos considerados difíceis para muitos, e esse vai ser o primeiro vídeo. Lembrando que provavelmente tem muitos outros vídeos espalhados pelo YouTube explicando mais aprofundado sobre o assunto. Esse aqui vai ser apenas uma passada rápida para que você possa realmente entender o básico. Mas antes de ir pro assunto principal do vídeo, peço para que você que nos assiste interaja de alguma forma com o vídeo, para nos ajudar a crescer em nossa comunidade e também incentivar ainda mais a produção de vídeos para o canal. Você pode interagir com o conteúdo comentando algo, clicando no gostei e também compartilhando, que é extremamente importante, já que vocês sabem muito bem como o YouTube é extremamente defeituoso em diversos aspectos, principalmente na hora de entregar os vídeos. E se você puder também, dá uma olhada nos outros conteúdos do canal e se inscreva. É isso, fiquem com o vídeo. Bom, eu falei isso no vídeo passado e sempre falo por aqui, mas os seres vivos que conhecemos na Terra, todos sem exceção possuem uma ancestralidade em comum entre si. Os seres vivos geralmente têm um ancestral próximo também, que muito provavelmente vem dar origem a linhagens diferentes conforme o tempo vai passando, e na maior parte das vezes essas linhagens também vão ter linhagens de irmãs ou parentes. Uma analogia que eu acho bem interessante de utilizar para falarmos de filogenia é comparar a mesma uma árvore genealógica. Em algum momento você vai ter um ancestral. Esse ancestral mais pra frente irá ter filhos, provavelmente mais de um, gerando mais de uma linhagem diferente. Esses filhos terão cada um mais de 2 filhos, gerando mais linhagens diferentes, porém ainda tendo um pouco de semelhanças e uma proximidade grande genética. Até que essas linhagens também têm mais filhos, gerando mais linhagens que estão cada vez mais se afastando no sentido genético. E bom, depois de ter muitos filhos e filhos, em algum momento chega você e seu irmão, caso você tenha um. Eu gosto desse exemplo de uma árvore genealógica especificamente porque a árvore ela é uma forma de compreender a história das gerações de uma família com o passar do tempo. Da mesma forma que a filogenia pode ser vista dessa maneira. Mas ao invés de estudar o histórico de uma família, a filogenética é o campo da biologia que vai estudar a história da evolução de um grupo e a relação evolutiva que as formas de vida têm entre si. Lembrando que da mesma forma que uma linhagem pode acabar não tendo filhos na árvore genealógica e morrer antes disso, não criando novas linhagens, mais ou menos o que acontece quando uma espécie é extinta dentro da filogenia. Um conceito importante dentro dessa área são os clados. Os clados nada mais são que agrupamentos que você faz dentro da filogenia que inclui um ancestral em comum e suas linhagens descendentes. Se pudéssemos fazer uma analogia com isso, seria uma árvore que seria a árvore filogenética e seus galhos e ramos, no caso os ramos seriam os clados. Lembrando que é possível organizar clados dentro de clados. Um exemplo de clado interessante é o pistoconta, que é o tema do meu vídeo anterior. O pistoconta inclui um ancestral em comum e 2 linhagens, Holozoa e Holomicota. No grupo dos Holozoas você tem os animais e seus parentes protozoários, e no grupo dos Holomicotas você tem os fungos e seus parentes próximos, também protozoários. É um grupo totalmente definido por questões evolutivas e não apenas por semelhanças morfológicas. Geralmente, para se identificar uma relação filogenética entre organismos, é utilizado geralmente investigações com base no material genético, sequenciando DNA ou RNA. Um ser vivo e sua relação para entender sua proximidade com determinado grupo, podemos dizer que seria mais ou menos você fazer um teste de DNA para entender sua relação com seus parentes, ver quais você tem mais proximidade para considerar seus pais e irmãos e quais têm mais distância para seus primos e tios, podendo assim ter uma noção e entender a sua história genealógica. Tanto que o desenvolvimento da biologia molecular foi um importante marco para o surgimento da cladística e da filogenia. Para se trabalhar na reconstrução filogenética, comparando os dados moleculares de um grupo com outro, eles têm que ser homólogos, ou seja, como eu falei um monte de vezes, possuir um ancestral em comum. Algo que acho extremamente interessante citar aqui é o quanto a filogenética acaba se contrastando em muitos pontos com a taxonomia. Para quem não sabe, a taxonomia é o método principal de classificação de seres vivos que é utilizado hoje em dia. É o famoso domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ou porque eu diria que os dois se contrastam e acabam sendo uma espécie de contradição? Bom, é simples, existem muitos grupos na taxonomia chamados de para e polifiléticos, que são grupos formados por organismos de clados diferentes ou com relações evolutivas diferentes ou que falta algum clado dentro do grupo. Podemos usar como exemplo os répteis. Os répteis são um grupo que chamamos de parafilético, ou seja, não inclui
todos grupos relacionados, o que é muito esquisito. Normalmente os répteis são definidos pelos esquamatas, cobras e lagartos, crocodilianos, os tessudíneos, que são as tartarugas jabutis, e riconcefalia, que são os tuatários. É um grupo mais desconhecido, porém acho que tem um vídeo no canal falando sobre isso. E às vezes, dependendo do lugar, alguns sinapsidas, enquanto grupos que deveriam estar aqui como aves estão fora. Pera aí, como assim? Bom, explicando melhor, como falei, répteis é uma classificação estranha do ponto de vista filogenético e evolutivo, porque esquamatas aqui são relacionados como próximos aos jacarés e crocodilos. Porém, os jacarés e crocodilos, analisando na árvore filogenética, são muito mais próximos das aves, já que eles são os dinossauros modernos e os dinossauros têm um ancestral em comum relativamente próximo com os crocodilianos, bem mais próximo que com os esquamatas inclusive, e mesmo assim as aves não são incluídas como répteis, enquanto alguns grupos como os sinapsidas incluídos aqui são bem mais próximos de nós mamíferos do que qualquer outro grupo de animal, incluindo os répteis. Portanto, a conclusão que podemos tirar disso é que a classificação répteis meio que não existe. São apenas grupos muitas vezes não relacionados que possuem características morfológicas em comum, porém não necessariamente genéticas, já que na taxonomia tradicional é extremamente comum você incluir animais em um grupo apenas por semelhanças morfológicas. Outro grupo extremamente controverso por conta dessa questão é o reino protista. Sim, os protozoários, porque eles incluem muitos grupos que, embora sejam parecidos, não têm relação genética próxima. Por exemplo, Paramecium e Coanoflagellata. São dois protozoários, porém Coanoflagellata é um grupo irmão dos animais, sendo muito mais próximo de nós do que um Paramecium ou qualquer outro grupo protista. Protozoários são bem controversos nessa parte da classificação e são considerados polifiléticos por conta dessa classificação não tendo critério necessariamente evolutivo. Falei desses exemplos porque qualquer grupo que não seja monofilético, ou seja, formado apenas por indivíduos com filogenia relacionada, é desconsiderado dentro da cladística e da filogenética. Geralmente grupos para e polifiléticos, ou seja, não monofiléticos, foram formados há muito tempo, na época de Linneu, considerado o pai da taxonomia moderna, lá para o século XVIII, em um período onde algumas áreas da biologia não eram tão desenvolvidas ainda, ou sequer existiam. Geralmente hoje em dia, quando se vai classificar um novo grupo ou revisar alguns antigos, você leva em consideração toda essa questão molecular e genética, coisa que nos tempos antigos não era levado em conta porque não era possível fazer esse tipo de análise. Então era apenas observada a quantidade de semelhanças aparentes que organismos tinham entre si. Bom, é isso. O vídeo ficou curtinho e faltou falar algumas coisas aqui, eu sei. Mas como eu disse, ele é apenas para falar um básico do básico. Existem muitos outros vídeos e lugares na internet onde você pode se aprofundar mais sobre o assunto. Esse vídeo aqui é apenas para meio que dar uma base, uma introduzida no tema. Bom, é isso, rapaziada. Obrigado por nos assistirem até aqui. E se você por acaso chegou e de paraquedas no meu canal a partir desse vídeo, experimente depois assistir esse. O vídeo anterior, como eu falei sobre os animais e seus parentes mais próximos dentro do clado direto Opisthoconta. É um vídeo bem interessante e recomendo você assistir ele, porque eu trabalhei bastante nele. Enfim, é isso. Novamente, obrigado por nos assistir até aqui e até mais. Onde se inclui os próprios opisthocontas e os amebozoários, já que este grupo de amebas é considerado uma linhagem interna mais próxima do clado tema, mas não entra